Bom, meu nome é Maicon e hoje vamos falar sobre o imperialismo. Imperialismo é a política de expansão e domínio territorial, cultural e também econômico de uma ação sobre outras várias regiões geográficas. Esta prática geográfica está registrada na história da humanidade através de muitos exemplos de império que se desenvolveram de acordo com o tempo e em muitos casos foram aniquilados ou substituídos por outros. No entanto, o conceito derivado de uma prática assente na teoria econômica só surgiu no século XX. Sobretudo, aceito que o neocolonialismo moderno é uma expressão do imperialismo e que não pode existir sem o segundo. À medida que o imperialismo informal, sem colônias formais, está devidamente escrito, como tal, continua a ser um tema controverso entre os historiadores. Agora vou falar um pouco sobre a etimologia e o uso do imperialismo. A palavra imperialismo surgiu a partir da palavra império, em latim, e significa poder supremo. Seu significado atual surge no Reino Unido na década de 1870 e foi usado como uma conotação negativa. Na Grã-Bretanha, a palavra até então tinha sido principalmente usada para se referir à política de Napoleão III de obtenção de opinião pública favorável na França. Curiosidade: o fato de o Brasil buscar vários investimentos em países vizinhos tem motivado algum desconforto nesses países. Vários artigos já foram escritos sobre a preocupação de países como Bolívia, Equador, Argentina, Guiana, Paraguai e Peru a respeito daquilo que chamam de imperialismo brasileiro. Meu nome é João Murilo e eu vou falar um pouco sobre o imperialismo. Segundo o dicionário, a palavra imperialismo significa expansão ou tendência para a expansão do poder político e econômico de uma nação ou estado sobre o outro. Desta forma, podemos concluir que o imperialismo é a execução de uma influência social, política, econômica e cultural demasiadamente grande de um país sobre o outro. O imperialismo foi algo marcante no final do século XX, época em que os avanços tecnológicos gerados pela Revolução Industrial resultaram em um grande aumento de produção. Como consequência disso, surgiu a necessidade de se expandir o mercado consumidor de tais produtos, sem contar a óbvia urgência na obtenção da maior quantidade de matérias-primas possíveis. Oi, meu nome é Wesley e eu vou falar sobre imperialismo. Bom, imperialismo é a prática através de qual nações poderosas procuram ampliar e manter controle ou influência sobre povos ou nações mais nobres. Algumas vezes o imperialismo é associado somente com a expansão econômica dos países capitalistas. Outra vez é usado para designar a expansão europeia após 1870. Embora imperialismo signifique o mesmo que colonialismo e os dois termos sejam usados da mesma forma, devemos fazer a distinção entre um e outro. Colonialismo normalmente implica em controle político envolvendo anexação e de território e perda de soberania. Imperialismo se refere em geral ao controle e influência que é exercido tanto formal como informalmente, direto ou indireta, política ou economicamente ou politicamente. E os principais países que adotaram a prática do imperialismo foi o Reino Unido, a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, Portugal, Espanha, Países Baixos, Japão, Rússia e o Império Otomano. Bom, e um grande motivo do imperialismo na Revolução Industrial, no início do século XX e no final do século XXI, foi as inovações tecnológicas que aumentou gradualmente as armas que ajudavam o Império a ter domínio sobre as colônias.